O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a semear confusão entre seus parceiros comerciais. Anteriormente, ele ameaçou impor tarifas sobre seus vizinhos Canadá e México, além de as aumentar sobre produtos oriundos da China, acusando os três países de serem culpados pela entrada de narcóticos e imigrantes no território dos Estados Unidos. Agora, ele ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos dos países do BRICS, se eles abandonarem o dólar e ousarem criar sua própria moeda. No entanto, a China, como principal rival econômico dos Estados Unidos no mundo, não se mostrou receosa, mas afirmou que pretende, ao contrário, fortalecer a cooperação prática com os parceiros do BRICS em várias áreas. A Rússia disse que se os Estados Unidos forçarem os países a usar o dólar a partir de uma posição de força econômica, isso intensificará ainda mais a tendência de mudança para moedas nacionais. A Índia considerou as ameaças de Trump insustentáveis, sendo que o ex-presidente do Banco de Reserva da Índia, Duvuri Subbarao, disse que Trump é mais conhecido por latir do que morder e que não está claro até que ponto ele honrará a sua ameaça. Além disso, a grande pergunta que fica é qual critério os Estados Unidos usarão para determinar se um país abandonou o dólar. O chanceler brasileiro Mauro Vieira classificou as ameaças de Trump de impor tarifas de 100% como sem sentido e provocativas. É válido ressaltar que em seu primeiro mandato presidencial, Trump também ameaçou a China, o México e o Canadá com a introdução de medidas semelhantes, mas acabou não as implementando. O futuro presidente dos Estados Unidos ainda levará em conta a situação econômica global, acredita o Brasil. Mas a China não esperou que os Estados Unidos traduzissem suas palavras em ações e deu uma resposta às ameaças de Trump em duas etapas. A primeira, com críticas e logo depois com medidas que limitam as exportações para os Estados Unidos. 中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的，对贸易伙伴随意加征关税不能解决美国自身的问题。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。 Na terça-feira, 3 de dezembro, o Ministério do Comércio da China também anunciou a proibição das exportações para os Estados Unidos de produtos que contenham galho, germânio, antimônio e outros materiais. Essas substâncias podem ser usadas, por exemplo, para fins militares, portanto, suas exportações serão restringidas. O galho e o germânio são usados na produção de semicondutores. O germânio também é usado em tecnologia de infravermelho, cabos de fibra óptica e células solares. O antimônio é usado na produção de munições, mísseis infravermelhos, armas nucleares e óculos de visão noturna, bem como em baterias e equipamentos fotovoltaicos. No entanto, de acordo com a Reuters, não houve remessas de germânio e galho da China para os Estados Unidos desde outubro de 2017. De qualquer forma, Pequim respondeu com ações em vez de palavras, e isso é visto como a resposta de Pequim a outro ataque aos semicondutores chineses que está sendo preparado nos Estados Unidos. A agência Reuters, citando fontes, garante que Washington está se preparando para impor restrições de exportação a 140 empresas. Entre elas estão cerca de 20 fabricantes de semicondutores chineses, 2 empresas de investimento e mais de 100 fabricantes de equipamentos do setor de semicondutores. Essa decisão, em particular, afetará empresas como Naura Technology Group, Biotech e Seacarrier Technology. Além disso, os Estados Unidos querem proibir as exportações de chips de memória e equipamentos de fabricação de chips para a China. Ainda em setembro deste ano,
Os Estados Unidos aumentaram as tarifas de 25% para 100% sobre carros elétricos chineses, bem como sobre semicondutores e células fotovoltaicas de 25% para 50%. Impuseram novas tarifas de 25% sobre baterias de íon-lítio, vários minerais e outros produtos. Os aumentos das tarifas sobre semicondutores entrarão em vigor a partir de 2025 e sobre grafite natural, que é uma matéria-prima para baterias de veículos elétricos, a partir de 2026. Alguns especialistas acreditam que a China reforçou ainda mais os controles sobre as exportações de grafite para provavelmente enganar as expectativas dos Estados Unidos de comprar a quantidade necessária do material em reserva antes que as sanções entrem em vigor em 2026. Trump ainda não tomou posse como presidente dos Estados Unidos e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já está se intensificando. Sua posse, como previsto, deverá aumentar as guerras comerciais em todo o mundo. Portanto, uma nova rodada de aumentos de impostos é inevitável, especialmente em setores significativos para a economia dos Estados Unidos, como a indústria automotiva, produção de chips e semicondutores, tecnologia da informação e outros. Tudo isso tem como objetivo aumentar a competitividade dos produtos norte-americanos, tanto diretamente nos Estados Unidos quanto fora do país. O segundo objetivo de Trump é proteger o dólar como moeda de reserva. A classificação do estado financeiro dos Estados Unidos por agências de análise já não é a melhor, e a questão da enorme dívida do governo e do déficit continua sendo um fator de pressão sobre a sua economia. O possível aumento dos pagamentos entre os países do BRICS em outras moedas sem ser o dólar norte-americano traz riscos externos significativos adicionais. E é por isso que Trump continua a ameaçar os países que querem reduzir o volume de pagamentos em dólares norte-americanos. E para ele, o principal método de ameaças é aumentar as tarifas. A influência do dólar está de fato diminuindo, e isso pode ser visto a olho nu. Desde 2001, o dólar perdeu cerca de 26% do mercado comercial global, ou seja, caiu de 73% para 47%. Cada vez mais países estão se recusando a usar o dólar norte-americano em seus cálculos também. De acordo com o Banco Central da Rússia, já este ano os pagamentos em acordos entre os países do BRICS no comércio exterior em moedas nacionais cresceram para 85% contra 65% no ano passado. E a participação do dólar norte-americano e do euro nas liquidações globais entre todos os países em 2025, de acordo com as estimativas mais aproximadas das agências de classificação mundiais, cairá, segundo estimativas dos atuais 78,5% para 40%. Um fator negativo adicional para o dólar norte-americano foi a recusa da Arábia Saudita em usar o dólar nos acordos comerciais de petróleo. Estamos falando dos chamados petrodólares. Portanto, não é de surpreender que Trump esteja tão preocupado com o dólar e o futuro da economia de seu país. Já se pode afirmar que nas próximas décadas a economia mundial será dividida em associações regionais, entre as quais serão construídas as interações comerciais necessárias de acordo com os interesses. Dito isso, as ameaças de Trump aos países do BRICS parecem, no mínimo, estranhas e são explicadas pelo hábito dos Estados Unidos de dominar a economia global. Mas será que esse domínio foi mantido? A China é o principal parceiro comercial de 124 países, enquanto os Estados Unidos teriam menos da metade desse número, com 56 países. No ano passado, a China e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, juntos, ultrapassaram os valores dos Estados Unidos em termos de importações, e isso sem levar em conta os mercados da Índia,
dos países africanos e das economias latino-americanas. Ao mesmo tempo, enquanto os Estados Unidos estão acostumados a pagar por negócios com seus títulos de dívida, que para muitos estão perdendo valor, os países asiáticos são solventes para o mercado mundial. Ao mesmo tempo, nem os países do BRICS, nem os especialistas levam a sério as ameaças de Trump. A introdução de tarifas de 100% sobre os produtos dos países do BRICS, anunciada com tanta veemência por Donald Trump, é altamente improvável, pois essa inovação poderia ter um impacto muito negativo sobre os consumidores comuns nos próprios Estados Unidos. Isso levará a preços mais altos para os produtos importados dos países do BRICS e também aumentará a inflação norte-americana, que foi um dos motivos, inclusive, da derrota dos democratas nas últimas eleições. Trump, como um verdadeiro homem de negócios, barganha e maximiza as ameaças a fim de negociar melhores condições para si mesmo. Sob o slogan de proteger a economia dos Estados Unidos, Trump está perseguindo um objetivo completamente diferente. Ele quer continuar roubando a União Europeia e, se for bem sucedido, os países asiáticos e, acima de tudo, a China. Portanto, o mundo está esperando por um emocionante jogo de luta entre os Estados Unidos e a China já em 2025. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!